Já senti o Senhor falar ao meu coração. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele quer que a gente tenha uma semana revigorada, renovada, fortalecida nele. Amém? Essa semana eu creio que vai ser especial, irmãos. Nós estaremos entrando aí na primeira semana que faremos a primeira vigília do ano de 23. Amém? Eu creio que o Senhor vai fazer algo tremendo, maravilhoso. Então, venha, traga quem precisa, traga quem está passando por dificuldades. É hora de buscar a Deus, né? Amém? O tema da palavra de hoje é: reorganize seu posicionamento. Isso é avivamento. Amém? Queridos, eu estava falando até para o pastor. Deus me deu uma palavra na sexta-feira e aquilo doeu assim no meu coração. Falei, nossa, que palavra forte. E eu comecei a procurar outras palavras, outros textos, ler mais coisas, ouvir mais pregadores, mas não tem jeito. Quando Deus quer falar conosco algo e a gente está sensível a Ele, o que Ele determinar, a gente tem que obedecer. Amém? E o que tem a ver essa palavra com a CCV Vila Galvão? Queridos, Deus quer que nós nos posicionemos, que nós entendamos que o mais importante para nós é irmos para o céu. Amém? É não perder a nossa salvação. Amém, igreja? Nós não estamos aqui para falar de uma vida que Deus vai dar isso, vai dar aquilo, vai fazer aquilo, aquela teologia da prosperidade. Não é isso. Nós estamos aqui para falar de um Jesus que salva, liberta, cura, transforma e te leva para o céu. É para isso que nós estamos aqui. É para isso. Mas enquanto nós estamos aqui e não vamos ainda para a nossa morada definitiva, celestial, tem algo que a gente tem que enfrentar aqui no nosso dia a dia. Tem situações, tem momentos que a gente precisa de entender as coisas de Deus para lidar com as coisas da terra. É por isso que a palavra diz hoje: reorganize seu posicionamento. Isso é avivamento. Porque junto com isso, de falar de salvação, falar de vida eterna, nós também estamos meditando, nos aprofundando sobre o Espírito Santo. Para sermos o quê? Avivados. Para sermos quentes na presença do Senhor. Para a gente não ser morno nem frio. Amém? Só que tem pessoas que confundem avivamento com barulho, com rodopio. Tem gente que confunde. Pensa que os avivados são aqueles que gritam, que falam em outras línguas, que dão rodopio, que saltam. Não, isso não é avivamento. Isso aí é uma postura. Dom de língua, amém. Mas tem gente que vai orar em línguas e você nunca vai ouvir essa pessoa orar em línguas. Avivamento de verdade é um posicionamento diferenciado. Por quê? Porque é um posicionamento santo. Amém? É um posicionamento de buscar a santificação. Isso é avivamento. E por que a gente tem que reorganizar o nosso posicionamento? Vou falar para vocês. O que é posicionamento? A gente escuta a palavra posicionamento, a gente imagina uma coisa posicionada, parada. Não é isso. Posicionamento, segundo o nosso Google lá, diz assim: posicionamento é a ação
de se posicionar em relação a algo. Tomar atitude, assumir um lado sobre o assunto. Forte tudo isso, né? Posicionamento é tomar uma atitude, posicionamento é escolher o seu lado, posicionamento é ir diante de algo que se apresenta para você. Seja você vai pela direita, ou você vai pela esquerda, ou você vai pelo meio, isso é um posicionamento. Amém? Então, aí já cai aquela máxima. Qual máxima? Eu não falo nada, prefiro não opinar. Então você não é posicionado. Você não tem posicionamento. Quem tem posicionamento tem sim uma opinião. Porém, em nome de Jesus eu te falo isso. Você ter o seu posicionamento, você ter a sua opinião, não te dá o direito de desrespeitar, ofender uma opinião diferente da sua, contrária à sua. Amém, igreja? E nisso, os crentes são feras de errar e de pecar. Triste, mas é verdade. Por quê? Porque nós temos um posicionamento, uma conduta, uma fé, uma direção a seguir. E qualquer um que sai fora disso, tem uns crentes linguarudo que faz assim, tá errado. Isso aí, você vai para o inferno. Tá errado. Isso não é posicionamento, irmãos. Isso não é posicionamento. Isso aí é um julgamento de condenação que nós ouvimos o irmão pregar, que não está na nossa mão fazê-lo. Quem vai julgar é só o justo juiz. Amém? Então eu não posso falar a minha posição. Pode, com respeito, decência e ordem. A minha orientação, o que eu acredito diz isso, mas eu respeito a sua decisão, a sua opinião. Amo a sua vida, independente se a sua opinião é diferente ou igual à minha. Amém, igreja? Por que será que Deus está tratando isso conosco hoje? Porque nós precisamos amar aquele que tem uma opinião diferente da nossa. Nós precisamos respeitar aquele que age de uma forma contrária. E precisamos mostrar que mesmo nós não estando concordando, o nosso amor, que é o amor semelhante ao do Senhor, cobre multidão de pecado. Amém? Então, posicionamento é você assumir um lado. Isso também diz para nós assim, se tem um grupo praticando coisas erradas, fazendo coisas erradas, não posso ficar mal com o grupo. Eu preciso estar no meio do grupo. Não, posicionamento é você ficar mal com o grupo, mas não ficar mal com o seu Senhor. É você não compactuar. Amém? Avivamento. Porque um posicionamento correto em Deus é avivamento. E o que é avivamento segundo a palavra de Deus? Segundo a palavra de Deus, avivamento é o reforço da fé. Achei lindo isso. Avivamento é o reforço da fé. E isso é uma verdade, sabia? Porque quando você encontra alguém avivado no Senhor, a tua fé é renovada, é fortalecida. Você pode chegar meio murchinho aqui na igreja. De repente você encontra um irmãozinho mais avivado, que já te dá uma paz do Senhor, já pega na sua mão, amém. Ou te dá um acorda. Você muda.
Aviva a tua fé. Amém, igreja? Então, a nossa fé precisa estar avivada. E para a nossa fé estar avivada, a gente precisa estar posicionado. Só isso que leva um ao outro. Não tem como. O avivamento é uma transformação atribuída ao Espírito Santo, que se reflete na vida e nas ações. Nossa, eu sou muito visual. Então, assim, para eu fixar uma coisa, eu faço colorido, eu faço marquinha, eu faço risquinho. E quando eu estava pegando esses conceitos, pulou diante dos meus olhos que posicionamento é ação e avivamento é uma transformação atribuída ao Espírito Santo, mas que se reflete também na ação. Eu falei, Deus, é o caminho. Amém? Posicionamento, avivamento, reflete na nossa forma de agir, na nossa ação. Por isso que posicionamento não é ficar parado. Não vou me meter. Não vou fazer nada. Não, posicionamento é fazer. Posicionamento é interagir. Posicionamento é agir. Posicionamento é amar. Posicionamento é investir. Posicionamento é se doar. Amém? Tudo isso é posicionamento. A única coisa que não é posicionamento é se omitir. Não é. E o Senhor falou muito grande comigo isso. Muito maravilhoso isso. Por quê? Porque Jesus é o nosso exemplo de posicionamento. Ele se posicionava. E às vezes o posicionamento dele, às vezes não, praticamente sempre, o posicionamento dele causava estranheza no povo, causava burburinho, causava desconforto na galera. Aqueles caras que falavam da lei, que sabiam o Antigo Testamento, porque até então só tinha o Antigo Testamento, e eram os doutores da lei, que sabiam tudo de cor, falavam belamente. Jesus falou, vocês são sepulcros caiados, falam, mas dentro está tudo vazio, tudo morto. Então, posicionamento é outra coisa. E aí eu fiquei pensando, Senhor, mostra para mim na Tua palavra algumas ações, alguma forma para a gente se posicionar de uma forma que traga o avivamento para nós, de uma forma que traga o Senhor para nós, de uma forma maravilhosa, de uma forma única. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Só que a primeira coisa que o Senhor trabalhou no meu coração foi o versículo Efésios 4, 27. Eu estou na versão King. Olha, se não é muito louco isso aí. O que está escrito no Efésios 4, 27? Ui! Nossa! É isso mesmo? Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. E não deis lugar ao diabo. Uau! Posicionamento. Posicionamento. Todo mundo já ouviu falar do Hitler, não ouviram? Aquele nazista que fazia experiências, que perseguiu os judeus. O Hitler, uma das experiências mais terríveis que ele fez, e que foi muito difundido,
foi que ele colocava uma mãe e um filho numa experiência, cada um numa sala, e eles iam sendo torturados, e essa tortura ia aumentando de nível. Não sei se era choque ou se era dor, agora não lembro mais. Faz muito tempo que eu estudei isso. Mas quando eu estava lendo a palavra, veio isso na minha mente. E ele ia aumentando gradativamente, então, essa tortura para ambos, cada um num lugar, a mãe e o filho. Só que você podia parar com essa tortura na hora que você quisesse. Você apertava lá um botão e aquela tortura, aquela dor, aquele incômodo, aquele choque, aquele terrível que estava acontecendo, acabava. Só que tudo era transferido, então, para o outro. E aquela pessoa, então, ia receber, além da carga que ela já estava recebendo, a sua carga. E, fatalmente, morreria. Ele fez essa experiência para descobrir quem que ia morrer mais. Se era mães ou filhos. Quem vocês acham que morreram? Mães. Porque os filhos apertavam o botão. Os filhos apertavam o botão. As mães não apertavam o botão. Jamais. Aí eu ouvi um pastor, enquanto eu estava procurando e lendo e buscando algo, eu ouvi um pastor falando assim: o que é mais importante na nossa existência? A vida. Todo mundo fala, a vida é tudo que se tem de mais precioso. Aí ele falou: pois é, tem duas pessoas diferentes e estranhas. Aí fala para uma assim: olha, você quer viver? Quero. Então, se você viver, essa pessoa aqui que você não conhece vai morrer. Tudo bem? A pessoa fala: tudo bem, eu quero viver. Porque não conhece, não tem vínculo. E assim um decidia quem vivia e quem morria. Sem nenhuma preocupação, porque eram desconhecidos. Mas colocava uma mãe e um filho. Quer viver? Quero. Para você viver, seu filho vai morrer. Então, eu não quero mais viver. Deixa ele viver que eu que morro. É uma versão modernizada, baseada na experiência do Hitler lá de 1800 e tralalá, certo? Para mostrar o quê? Para que eu estou falando tudo isso? Para você saber que o mais importante, até do que a vida, é o amor que se tem. O amor faz com que a gente entregue a própria vida. Então, o amor ainda é mais importante até do que a vida. E o que eu quero te dizer com isso? O sacrifício de Jesus tem tanto valor, é tão especial. Por quê? Porque Deus entregou Jesus com todo o amor pela tua vida. Então isso tem valor. Você sair da sua casa, chovendo, cansado, e vir adorar, vir louvar, juntar um lixo, abrir uma porta, fazer um café, é tudo por amor. É tudo por amor. Amor a quem? A quem te deu o amor. Amém? E esse sacrifício de amor deu para nós uma condição de filhos. Filhos e filhas amados. Amém? Conforme a gente está se apropriando disso, nós estamos ficando diferentes no mundo espiritual. Sabia? Conforme você está se apropriando disso, nós estamos ficando diferentes. Fisicamente, talvez. Porque o que está no seu espírito vai refletir no seu exterior. Se a irmã Margarida me permitir, quando a irmã Margarida chegou aqui, ela chegou adoentada, triste, meio cabisbaixa. Logo, ela foi se apropriando desse amor de Deus,
conhecendo esse amor de Deus, entendendo esse amor de Deus. E o que esse amor de Deus refletiu na vida dela? Quem estava aqui quarta-feira viu o testemunho. Refletiu na vida dela, na saúde dela, no semblante dela, no andar dela. Amém, igreja? Isso é qualquer coisa? Não, isso é muito especial. Você e eu estamos visualizando o poder do amor de Deus, o que Deus tem, o poder transformador de Deus, o poder renovador de Deus. E isso é maravilhoso. Então Deus nos tem como filho e filha amada. Quem é o inimigo de Deus, igreja? Quem é? Quem é? O diabo. Logo, se o diabo é inimigo de Deus, ele é teu amigo? Não, é teu inimigo. O diabo te vê como inimigo. Inimigo. E o diabo pode tocar num filho de Deus? Não. Se uma mãe que é humana, que é falha, pecador, com defeito, dá sua vida pelo seu filho, o que dirá Deus por um filho dele? O que Deus não faria por um filho dele? Tudo. Deus faz tudo por você. Tudo, tudo. Aí você vai falar, então por que eu estou passando isso? Porque em algum momento você está precisando dessa experiência. Ou você está atrapalhando Deus cuidar de você, ou você está precisando amadurecer e Deus está permitindo para que você cresça, ou você ainda não é filho. O que então a gente precisa? Avaliar a nossa situação. O que eu estou passando é para o meu crescimento? Deus está permitindo isso para que eu cresça? O que eu estou passando é porque eu estou dando lugar e Ele está entrando? O que eu estou passando é porque eu ainda não sou filho? Então o amor de Deus, a proteção de Pai, eu ainda não estou vendo e nem recebendo? É hoje que você vai ver. É hoje que você vai decidir, é hoje que você vai entender, e é hoje que o seu posicionamento muda. Amém? Vai trazer avivamento para a tua vida, vai trazer ânimo para a tua vida, vai trazer um mover do Espírito sobre a sua vida. E o que isso causa? Isso causa mudança onde a gente estiver. Porque pessoas problemáticas, deprimidas, tristes, endividadas, doentes, é o que mais nós temos. É o que mais nós temos. É tanto o número de pessoas doentes, problemáticas, enfermas, deprimidas e em depressão, endemoninhadas, tanto número de pessoas assim, que no nosso dia a dia, se nós não estivermos posicionados e avivados, esse tipo de sentimento começa a nos contagiar, começa a nos atingir. Aí você vai falar, não me atinge. Então você é fora da casinha, fora extraterrestre, querido. Porque se você não estiver posicionado em Deus, atinge sim. Fica num ambiente que a pessoa é para baixo, que a pessoa é deprimida, que a pessoa, aquele espírito hard lá. Sabe o espírito hard? Aquele bichinho, aquele desenho, ficava,
vida, oh céus, oh azar. Lembra do Espírito Hard? Era um desenho da minha época. Não é de vocês não, né? Mas era da minha época. Ele era, não sei se aquele bichinho era um lobinho, sei lá que ele era. Só sei que ele andava no meio dos outros desenhos e ele era pessimista ao extremo. Ele só falava, vai dar errado, oh vidas, oh céus, oh azar. Ele só falava isso. Só falava isso. Achava que tudo ia dar errado para ele. E tem tanta gente assim, gente. Tanta gente assim, só vê tragédia, fim, desgraça. Não que não estejamos vivendo tempos difíceis, nós estamos. A gente não precisa ser alienado. Pelo contrário, a gente precisa saber o que está acontecendo hoje, aqui no mundo. Outro dia deu uma bronca lá em casa. Eu quase não faço isso, né? Dá bronca. Quase não faço. Imagina. Deu uma bronca lá em casa. Nos dois. Não. Nem foi esses dois. Nós tivemos a notícia trágica da Turquia. E eu estava assim, chocada, passada, aterrorizada, triste. Virei para o Jadé e falei assim, você viu do terremoto? Ele falou, não vi, não assisti televisão. Eu falei, em que mundo você está, rapaz? Não assistiu televisão, mas olha as notícias lá, os ícones, pelo menos, o que está acontecendo no mundo. Se liga, meu. Delicadinha, né? Como eu sou, delicada. Aí ele, Aí, entra o Gustavo no carro. Filho, você viu o negócio do terremoto? Não vi. Falei, que mundo você está, menino? 2 alienados lá em casa. 2. Queridos, a gente não precisa viver lá naquele programa que você liga e só passa coisas terríveis, e o dia inteiro você ficar naquilo. Não, você não precisa. Não precisa viver disso. Isso não vai te fazer bem. Mas você também não pode ser um cristão alienado. Você não pode ser um cristão que não sabe o que está acontecendo no teu país e no mundo. Mesmo porque os sinais da vinda de Jesus estão cada vez mais fortes. E como é que você se posiciona, que você puxa as pessoas para o posicionamento, que você fala de um Deus tão presente, tão real, se você não sabe comparar, se você não sabe mostrar o que está na palavra de Deus com o que está acontecendo atualmente? No ano passado, teve um episódio que os cientistas já tinham denominado lua de sangue. É um episódio em que a lua fica junto com o sol lá, um fenômeno lá. E esse fenômeno, os cientistas deram o nome de lua de sangue. E a Bíblia diz que quando ocorrer a lua em sangue, é sinal da minha vinda. Se você ler a lua em sangue da Bíblia, você vai falar, a lua vai ficar vermelha, ensanguentada? Não. A lua em sangue, que o Espírito Santo revelou para um homem de Deus, que está escrito na palavra, é um fenômeno que os cientistas denominaram com o nome lua de sangue. Foi o ano passado. No meio do ano, mais ou menos. Se você for em Apocalipse, está escrito lá. Quando vocês ouvirem notícias de terremotos, maremotos e um monte de catástrofes, é sinal que a minha vinda está próxima. É sinal, é sinal, é sinal. E você não está atento aos sinais? Porque não quer ver notícias ruins? Acorda, crente. Vigia. Você precisa. Isso é posicionamento.
Isso é posicionamento. Você quer ver como um ateu acaba com um cristão? É quando ele conversa com o cristão e percebe que o cristão é alienado. Não entende nada, não conhece sua Bíblia, não conhece o que está acontecendo no mundo, não sabe quem são as pessoas responsáveis pelas palavras da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, o que esse livro contém. Porque eles que não conhecem, dizem que não conhecem, mas eles conhecem, eles sabem. Para quê? Para te confrontar. Então, quando você... não vou me posicionar. Não vou entrar nisso. Você está se alienando, você não está se posicionando. Posicione-se. Saiba o que está acontecendo. Rumores de guerra. Você sabia que a Ucrânia está em guerra ainda? Quantos meses de guerra? Quantas vidas perdidas? E a gente? Vamos seguindo. Não vou me posicionar. Você precisa saber. Até para interceder. Você precisa saber. Então, quem é o teu inimigo? É o diabo. E como você não dá lugar para ele? Se posicionando. Se colocando do jeito que Deus quer. Porque quando você se posicionar, você tem intimidade com Deus, você tem aliança com Deus. A Bíblia diz que Deus é Deus de aliança, e a sua aliança não pode ser quebrada e nem desfeita. Quem quebra a aliança de Deus é você. A aliança de Deus que Ele faz com você, Ele não quebra, mas você quebra. E como você quebra uma aliança? Com o pecado. O que te atrapalha, o que te distancia de Deus é o pecado. É isso que te distancia de Deus. É por isso que quando você entra na presença de Deus, quando você vai orar, quando você vai louvar, quando você vai pregar, quando você vai varrer o chão da igreja, quando você vai trabalhar, quando você vai fazer qualquer coisa, você tem que estar vigiando, posicionado, para que o pecado não encontre nenhum espacinho na tua vida para entrar. Não dá lugar ao diabo. Significa que se a gente não vigiar, a gente dá lugar. A gente dá lugar. E a Bíblia diz assim, que muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente dá lugar ao diabo. Lembra da ira de Caim? Caim se irou, ficou nervosinho, porque Deus aceitou a oferta do irmão dele, não aceitou a dele, ficou nervosinho, o semblante caiu, o mal entrou. Certo? Olha o versículo 26 aí, está no 4:27, sobe para o 26. O 26, o que diz? Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. A ira dá lugar para o diabo. Tem momentos que a gente fica indignado, fica bravo. Então, é todo momento. Eu já nasci bravo, eu acho. Aí, o que eu preciso? Vigiar para não pecar. Porque eu me iro muito fácil. Eu sou indignada com coisa errada. Eu sou indignada com mentira. Eu sou indignada com todas as coisas. Então, eu me iro muito fácil. E o que eu preciso? Vigiar total, vigiar total, vigiar total. Porque senão eu peco. E o diabo entra. E ele já entrou na minha vida desse jeito, por essa porta? Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Mas o Senhor está me chamando ao posicionamento. Amém? O Senhor está me chamando ao amadurecimento. Filha, ira, mas já
repreende essa ira, repreende isso, vigia na tua boca, vigia no que você fala, vigia em como você vai agir. Por quê? O inimigo não pode encontrar essa porta aberta na tua vida. Ele não pode. Ele não pode. Por muitos e muitos anos, eu achava que a minha ira em relação ao meu pai, ela era justificada. Ela tinha motivo, ela tinha razão de ser. Eu estava totalmente certa. E não tinha ninguém que dissesse para mim que eu não estava. Até o dia que Deus, através do seu Santo Espírito, falou para mim: enquanto você não aceitar o seu pai bêbado, fedido, eu não vou mudar. Quem precisa mudar é você, que não bebe, mas é você que precisa mudar. É você. O dia que Deus me falou isso foi um dos dias mais difíceis para mim. Mas eu aceitei. Eu entendi. Eu tive tempo de pedir perdão para o meu pai. E ele falou: não, eu que tenho que te pedir perdão. Sou eu que fiz tanta coisa errada. Eu falei: não, eu tenho que te pedir perdão. E naquele dia houve uma aliança que Deus estabeleceu através de um pedido de perdão e de arrependimento. Depois disso, processo, salvação. Mas até chegar nesse processo, irmão, muita luta, muita falta de entendimento, muita falta de posicionamento, muita falta de ler a Bíblia e entender o que a Bíblia quer que a gente faça. Muita falta de sabedoria, dar muito lugar para o diabo fazer tanta coisa ruim. E às vezes a gente está dentro da igreja, sai da igreja, vai para casa, e o diabo fala: agora é minha vez, eles estão indo para casa, agora chegou. Vou eu entrar. Porque chega lá na casa, parece que os crentes ficou lá na igreja, chega em casa, virou uns bandos de sei lá o quê. Palavras torpes, xingamentos, palavras grosseiras, tanta coisa que não condiz com o posicionamento. Eu falo sempre isso: Deus é santo. A santidade de Deus, a beleza de Deus é tão perfeita, é tão sensível, que para a gente estar na presença dEle, a gente tem que estar buscando isso também. A gente tem que estar buscando melhorar. Porque você vem para Deus do jeito que você está, arrebentado, horrível. Mas a presença dEle te contagia, te anima, te incentiva a mudar. E a presença dEle, a gente vai vendo aonde, igreja? Na vida dos nossos irmãos. Por isso que Deus nos chama à santidade. Porque um que chega aqui na igreja, arrebentado, com a vida torta, tudo bagunçado, tudo fora do lugar, ele chega aqui na igreja, ele vai ouvir a palavra, ele vai ouvir de um Deus, ele vai saber as coisas, mas não sou só eu que sou visual. 75% dos humanos são visuais. Significa que aprende mais rápido vendo do que só ouvindo. Então, como a nossa natureza, a maioria das pessoas é aprender vendo, o que acontece? A gente começa a olhar a vida do outro. Começa a ver como o outro age, como ele faz, como ele lida com a situação, pergunta, olha, e a gente aprende. Sim ou não? Sim. Então a gente aprende com os exemplos. Por isso que Deus nos chama a um posicionamento,
Amém? Por isso que Deus nos chama para a gente ser avivado, posicionado, porque as pessoas vão olhar para você e vão querer fazer igual, vão querer agir do mesmo jeito, vão querer caminhar da mesma forma, porque viu o quê? Viu Deus em você. Então, vou fazer igual, porque se é de Deus é isso que eu quero. Amém? Com suas particularidades, cada um do seu jeito, mas a essência, se ela é pura, se ela é verdadeira, ela é digna de ser imitada. Por isso que a palavra fala, vigia, olha bem, escolhe bem o teu líder. Vê quem é o seu pastor, olha a vida dele. Olha como ele anda, olha como ele se relaciona com a família, olha tudo. Porque ele é seu líder. Então, você vai muitas vezes até sem perceber, se espelhar nele. Se a vida dele condiz com a palavra de Deus, amém. Caminha junto. Jesus chamou os 12 para quê, irmãos? Para caminhar junto, para mostrar com o exemplo, para mostrar com a vida dele, como que era para fazer, como que era para agir. Senão ele chamava, fazia um intensivão, dava umas aulas de teologia e vai. Foi isso que ele fez? Não. Como que ele fez? Vem comigo. Larga aí o que você está fazendo. Vem comigo. Vem andar comigo. Vem viver comigo, vem me conhecer, vem saber de onde eu vim, para onde eu vou, para você entender o que é reino. Vem se posicionar, para você saber o que é reino. É isso que os crentes estão precisando, se posicionar para saber o que é reino e não ter vergonha de ser posicionado. Mas esse posicionamento não te dá direito de menosprezar ninguém. Só te dá direito de orar para quem não tem esse posicionamento celestial. Só isso. A palavra diz assim, como eu falei, para terminar sobre a ira, para você entender que às vezes a tua indignação é justa, ela é certa, ela é verdadeira. Quando você vê tantas atrocidades, crimes, gente violenta, gente má, gente ruim, não tem como teu coração não arder, você fica doido de raiva. Corre sangue aí, não é groselha? Então você fica com raiva. Mas Deus é tão maravilhoso, que ele diz assim, minha é a vingança, deixa comigo. Você já foi injustiçado? Já fizeram coisa errada para você? Já te caluniaram, já te difamaram, já fizeram coisas terríveis com você? Te prejudicaram? E a ira veio e você quer tomar atitude, você quer fazer, você quer mostrar? Eu já. Só que agora estou crescendo. E eu aprendi que a vingança é do Senhor. Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Diz isso. Vamos ler? Para que você não fique mais indignado e pensando, estou injustiçado, nossa, e agora? Eu não vou me vingar do que fizeram contra mim? Por acaso eu sou um banana? Eu sou o quê? Um sangue de barata? Que não faço nada? Crente, você não tem que fazer nada. O Senhor toma a sua causa. Romanos 12, versículo 19. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus. Oh, glória! Tem uns sangue quente aqui? Sim ou não? Tem ou não tem? Ah, não tem, só sou eu. Que igreja boa que eu vim parar. Deus amado. Sangue quente, sangue quente.
Entregai a ira a Deus. É isso que você precisa saber. Entrega a sua ira a Deus. Porque assim diz o Senhor: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Quem pode pagar? Quem pode resolver? Quem pode dar conta? É o Senhor. Amém? Deus falou com você? Amém. Então fala aí, dá um glória a Deus. Amém. Não vou ser mais irado, vou vigiar. Porque essa porta da ira estava aberta. Nós falamos sobre a ira faz 2 domingos. E o Senhor persiste em falar de ira. É porque essa porta está aberta, irmão. Não somos mais meninos para pensar como meninos, criança, meninice. Se o Senhor está insistindo é porque a porta está aberta. Precisa ser fechada. Precisa ser fechada. Amém? Lá em Efésios 5, diz ainda tudo que a gente precisa se posicionar. E eu vou citar só alguns versículos do capítulo 5, tá bom? Mas lá na sua casa, de lição de casa, levanta a mão quem vai ter lição de casa. Oh, glória! Efésios 5. Aí, se você é um bom aluno, você leu 4, que é o que eu preguei, e leu 5, que é a lição de casa, e se adianta e lê também. Brincadeira. Mas, leu 6 que já vai finalizar. Mas leu 5, que é a lição de casa. Amém? No Efésios 5, eu só vou salientar alguns versículos. O versículo 1 diz assim: sede imitadores de Deus, como quem? Como quem? Filhos amados. Amém? Por que você vai imitar Deus? Porque você é filho amado. Filho amado. E aí eu fiquei pensando, quando a gente tem um filho natural, e esse filho se sente amado, ele nos imita quando é pequenininho. Ele copia o que a gente faz. Depois cresce, às vezes fica rebelde, revoltado, adolescente, sei lá. Mas, enquanto é pequenininho, a criança que se sente amada, ela tende a imitar a quem ela ama. E aí mora o perigo. Por quê? Porque a criança, quando não se sente amada em casa e encontra na rua uma pessoa, um exemplo que lhe dá atenção e ela transfere essa atenção como se fosse algo de amor, ela passa a imitar um novo espelho. Por isso que temos cada vez mais, um número de crianças indo para caminhos ruins, errados. Por quê? Porque o mal sabe disso. E o mal se apresenta primeiro, não é como mal, é numa versão mentirosa de bem. Chega como amigo, traz para perto, traz para a rodinha, e incentiva, e traz para perto. De repente, a pessoa carente de exemplo, de carinho, de amor, se sente amparado e passa a olhar isso como um exemplo. Está feito. Então, a palavra aqui diz: sede imitadores de Deus como filho amado. Então, imitar ao meu Deus não tem que ser peso. Imitar a Deus não tem que ser difícil. Fazer o que é certo não é difícil. Amar, tratar com gentileza, ter compaixão, não tem que ser difícil. Amém? Versículo 5. Porquanto podeis estar bem certos disso. Irmãos, isso é tão sério que nós vamos ler. Podeis estar bem certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra,
tem herança no reino de Cristo e de Deus. Quando eu li isso, o Espírito Santo falou assim para mim: no mundo está tudo certo. E a partir de hoje, você nem pode, baseado em leis novas que estão surgindo. Posiciona para você saber as leis. Baseado em leis novas que estão surgindo, você nem pode confrontar isso. O que era errado não é errado mais. O que não se podia fazer, agora pode se fazer. E agora, muitas das coisas que não se podia fazer, que era errado, agora vão poder ser feitas e ainda vão estar amparadas legalmente. Não sabe do que eu estou falando? Vai se posicionar e saber. Tem o Google aí para isso. Você, então, tem que se posicionar. Por quê? Apesar do mundo estar mudando numa velocidade assim, ó, bem rápida, Deus não mudou. O reino dele não mudou. As coisas de Deus ainda estão do mesmo jeito. O que é certo para Deus continua sendo certo. O que não é certo continua sendo não é certo, não é certo. É errado. O que Deus falou está falado. Por quê? Porque para o reino dele vai se manter o que ele disse. O que ele diz, que os impuros não vão entrar no reino dele, que os imorais não vão entrar no reino dele. E hoje, você precisa se posicionar. Porque você tem, antigamente, se tinha só em casa um aparelho de televisão, um único na casa inteira, que sentava todo mundo no sofá, tinha 4, 5, 6 canais no máximo, certo? Começava lá a programação, para você mudar de canal, você tinha que levantar do sofá, virar o seletor, voltava para o sofá. Aí estava o programa ruim, você tinha que levantar, virar de novo, voltar. Você estava cansado de levantar, você falava, deixa lá mesmo. Nem levantava. Agora é tudo diferente. 300 canais. Tem televisão que você assiste até 3 ao mesmo tempo, uma telinha para um canal, outra telinha para outro canal, outra telinha para outro canal. Um monte de opções. Uma televisão em cada cômodo, muitas vezes. E o que mudou? Mudou tudo. Porque antigamente, quando ia passar uma coisa imoral, aparecia uma tarjinha lá, falava que aquilo não podia assistir, que tinha cenas que não podiam ser vistas. Tinha alguns programas que só passavam depois de uma certa hora, porque não podia ser visto. E hoje? Está tudo certo. Pode ver tudo a qualquer hora, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Está tudo certo. E para Deus? Para Deus continua igual. Tem coisas que você faz e vai falar, isso não é para mim. Isso é para mim. Isso não é para mim. A Bíblia diz assim, e você conhece esse versículo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele não está falando nem do que não é lícito, nem do que é errado. Ele está falando do que é lícito, ou seja, do que se pode. Mas tem coisas até que você pode, mas não te convém. Isso é posicionamento. Amém? Então, o reino de Deus continua seletivo. Talvez aí vai dar uma pausa na sua mente, você vai entender por que o evangelho não é para todo mundo. O evangelho é para ser pregado para todo mundo, mas não é para todo mundo. Deu para entender?
O evangelho é para ser pregado para todo mundo, mas não é todo mundo que vai aceitar esse evangelho. Porque o evangelho tem cruz. O evangelho tem renúncias. O evangelho tem escolha. O evangelho tem posicionamento. Por quê? Porque a Bíblia já diz que o reino não é para todo mundo. O reino não é para todo mundo. Então, né? Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Ui! Nossa, mas Deus não é amor? Nossa, mas nós não estamos na graça? Estamos sim. Capítulo, versículo, livro, tudo da graça, Novo Testamento. A ira de Deus vem sobre aqueles filhos que desobedecem. O Arthur já aprendeu. A obediência precede o quê? Olha, mais gente aprendeu, Arthur, não é só você. A obediência precede a bênção. E a desobediência traz o quê? Traz a ira de Deus. Ui! Ui! Nesse mesmo capítulo, vamos para o 8. Pois no passado erais trevas. Quem foi treva aqui? Levanta a mão que eu quero saber. É para todo mundo levantar, irmãos. Todo mundo já foi treva na vida. Nós já fomos trevas. Nós já andamos sem Jesus. Ainda que você nasceu num berço cristão, você precisou aceitar Jesus. Porque senão você era trevas. Então, olha lá. No passado você era trevas. Mas agora você é luz no Senhor. Meu Deus, que lindo! De novo isso, o Senhor falando que eu sou luz, que eu sou luz, que eu sou luz. Deus, estou precisando aprender isso então. Irmãos, você acha que eu estou com amnésia? Você acha que eu esqueci que eu falei de luz outro dia? Que eu falei de ira outro dia? Você acha que eu esqueci? Lógico que não. Por isso que eu falei, Deus, mais isso. E procura outra palavra. E não vem, e não entra, não rende, não sai. Por quê, irmãos? Porque o Senhor quer que você inculque que você é luz. Você não pode andar apagado, meia luz, meia sombra, aquela luz piscando. Você é luz. Luz, luz, luz. Põe na sua cabeça, eu sou luz. Eu sou luz, por quê? Porque eu estou no Senhor. Então você precisa andar como filho da luz, anda resplandecendo, anda de cabeça erguida. A tua situação e circunstância não te define. Não te define. Quem te define é quem é seu mestre. É quem você tem por pai. O pastor não falou de paternidade, sabe, domingo passado? Que ainda que você não tenha tido um pai presente, que ainda que você não tenha um modelo de pai, que ainda que você não tenha sido feliz com seu pai, você tem um pai. Você representa esse pai. Aonde você estiver, você é luz. E aí vem algo lindo, porque nós conhecemos o fruto do Espírito, amém? Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Que é o que a gente insiste em ensinar. Agora, olha que lindo, versículo 9. Põe o 9 para mim aí, Luiz. Versículo 9. Olha o que é o fruto da luz. Você tem que dar esse fruto. Você tem que estar posicionado para isso aqui acontecer. O fruto da luz consiste em toda a bondade. Amém? Aí eu escuto sempre isso.
A Neidinha é tão boa. Quem nunca escutou isso? Todo mundo que é dessa igreja já escutou. Amém? Vamos falar a verdade, né? Por quê? Fruto da luz. Amém? Justiça. Justiça. Queridos, eu não me importo que as pessoas falem, você é brava. Porque se falar o contrário, é mentira. Eu sou. Mas eu procuro andar em justiça. Ser justo. Tem que ser bravo, vamos ser bravo, não adianta alisar. E isso eu levo para a minha vida. Para a minha vida. No meu trabalho, no meu dia a dia, com quem eu sou, onde eu estou, eu sou assim. Na escola, as crianças menores, as professoras ameaçavam. Você vai ficar lá na sala da Pogláucia. Você está aprontando, você vai para lá, que ela é brava. Eles vinham, irmãos. Ficava de castigo do meu lado. E aí eu bati um papo sério, papo reto. O que você aprontou? Bati. Bateu por quê no seu amigo? Porque eu quis. É assim. Levava uma. É assim agora? Você quer sair batendo? Então, se eu quiser também sair te batendo, eu posso? Você já viu meu tamanho? Eu falo, você já viu meu tamanho? Se eu quiser, eu posso te bater? Não, não pode. E por que você pode? Aí levava fazia uma DR ali, sabe? Uma discussão. Discutia, pá, conversava. Ele acabava entendendo, né, irmão? Porque se não entendesse, você não parava de falar. Acabava entendendo. Agora você vai voltar, vai pedir desculpa para o seu amigo e não vai bater mais, porque a gente não faz tudo que tem vontade, não. A gente conversa, chama a sua professora, pede para ela ajuda, não sai batendo. Lá ia a criaturinha. No dia seguinte, queria voltar para a minha sala. Fala para a professora, posso voltar lá para a sala da Pogláucia? Por quê? Não, porque eu quero ir lá. Ué, mas foi lá ficar de castigo e queria voltar para a minha sala? Por quê, irmãos? Porque você ser brava, você ser enérgica, você ser correta, com amor, com justiça, até a criança pede. Até a criança pede. Não adianta você não ser certa. Não adianta você querer fazer um relacionamento baseado em, tá tudo bem sempre. Tem que ser certo, justiça. Amém? E verdade. Gostei disso, porque os famosos mentirosos da mentirinha branca vai entender que mentira é dos filhos das trevas. Que fique entendido isso na sua cabeça hoje. Posicione-se. Mentira é dos filhos das trevas. Porque quem é filho da luz anda em verdade. Irmão, começou a mentir, seja quem for, já repreende, fala, isso daí é dos filhos das trevas. Filho da luz anda em verdade. Filho da luz não tem mentirinha branca. É só uma mentirinha. É só uma portinha para o diabinho entrar. E nunca é diabinho, é sempre o diabão, né? Então, filho das trevas mente. Filho da luz não mente. Amém? E o versículo 13 e 14 para acabar, porque o resto você vai fazer de lição de casa. Versículo 13. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Sabe o que quer dizer aqui? As coisinhas escondidas, os pecados encobertos, as coisas erradas, tudo vai se manifestar diante da luz. Em Mateus, não precisa abrir, mas eu vou falar para você. Em Mateus, capítulo 10, Jesus falava isso. Capítulo 10, versículo 26. Jesus disse assim: entretanto, não os temais,
Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. E lá em Efésios confirma isso, que tudo está escondido, ninguém vai descobrir isso. Engano, tudo vai ser revelado. E o versículo 14, Dira, mais um para você poder falar para mim. Não vai falar para mim não, porque eu já estou esperta. Fala para outros. Está escrito assim, ó. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Amém? Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Amém? Você tem dúvida que Deus quer falar comigo e com você de novo? Eu não tenho. Eu não tenho dúvidas que o Senhor quer a gente num posicionamento diferente. Que o Senhor quer a gente avivado, mas não só pulando, dando glória a Deus, levantando a mão, cantando bonito. O Senhor quer a gente avivado no espírito, na atitude, no posicionamento. Porque isso é mostrar Jesus com a nossa vida. E irmãos, eu já falei isso para alguns irmãos e vou falar aqui de púlpito, porque eu sei o que eu estou falando, não é de mim. Deus vai mandar vidas para este lugar. Amém? Deus vai mandar vidas para este lugar. Só que as vidas vão chegar, a primeira coisa que elas vão fazer, elas vão olhar para nós. Elas vão olhar para nós. Como nós nos relacionamos, como nós adoramos, como nós oramos, como nós trabalhamos, como nós nos comunicamos, como é que nós nos amamos. E aí eles vão falar, esse Deus eu quero. É isso que eu quero. Eu quero aprender sobre esse Deus, eu quero conhecer esse Deus, eu quero viver para esse Deus, eu quero agradar esse Deus, eu quero servir esse Deus, eu quero honrar esse Deus, eu quero me posicionar diante desse Deus. Se eu não agradar as pessoas, não tem problema, desde que eu as respeite, o Senhor não me condena. O Senhor só me condena se eu ferir pessoas por causa do meu posicionamento. Isso o Senhor não aceita, Ele rejeita quem fere, machuca e despreza por causa do posicionamento. Mas o Senhor te quer posicionado. Porque vão entrar pessoas por essa porta que vão olhar e vão falar, é diferente esse lugar. É diferente o que se fala aqui, é diferente do que eu ouvi, é diferente do que eu pensei, é diferente do que me falaram, é diferente. Porque Deus não é qualquer coisa. Ele não nos trata de qualquer maneira. Ele nos trata como filhos e filhas amados. Temos problemas? Temos problemas. Muitas vezes precisamos uns dos outros para chorar, dividir os nossos problemas. Mas acima de tudo, a gente sabe que Deus está conosco em meio aos problemas, em meio às lutas. Deus está conosco e ainda nos abençoa, porque coloca do nosso lado pessoas que caminham conosco mais uma milha, mais outra milha, mais outra milha, mais outra milha, mais outra milha, para a gente aguentar a caminhada junto. Porque tem hora que está tão difícil andar, tem hora que está tão difícil se posicionar, que a gente precisa de falar, vamos irmão, vou pegar você aqui, ó, vamos embora. Não para não. Amém, igreja? Deus não quer você essa semana de qualquer jeito. Deus não quer você perdendo tempo. Deus não te quer murmurando. Deus não te quer do mesmo jeito. Se posiciona. Fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu preciso? Onde eu preciso me posicionar? Onde eu dei lugar? Onde que eu estou dando lugar, Deus? Fala comigo, me revela, me discerne.
Eu preciso de discernimento do Espírito Santo, Deus. E o Senhor vai abrir os seus olhos. O Senhor vai abrir os seus olhos de uma forma tão poderosa que você vai falar: nossa, eu fazia isso. Nossa, eu agia desse jeito. Nossa. É o Senhor que quer trabalhar no teu coração e no meu. Por isso que o Senhor tornou a dizer que você é luz. Por isso o Senhor tornou a dizer: acorda, desperta tu que dormes. Parece que está morto. Desperta. Por isso que o Senhor tornou a falar. Irmãos, outro texto, outro contexto, mas a mesma mensagem. Por quê? A gente não tinha outra coisa para falar? Com tudo isso aqui? Porque o Senhor quer inculcar na tua vida e na minha vida preceitos preciosos para que a gente entre no reino. Não adianta ter uma vida aqui, fazer um monte de coisa aqui e não entrar no reino. Amém? Que Deus te abençoe. Que essa palavra arda na tua semana. Que possa arder no teu coração. Que você faça a sua lição de casa. E faça além do que foi pedido. E que o Senhor te visite nessa semana, poderosamente. Amém?